Eu tô passada, chocada. Fala, cafezinho. Ó, tá tudo exorbitantemente caro. Toca a vinheta aí, mas toca se for barato, que se for caro também, nem vinheta precisa tocar hoje. Então esse vídeo, a ideia é mostrar para vocês um pouco do movimento do mercado, né? Mais voltado principalmente para o preço do café, né? Como você deve estar acompanhando aí, a gente vive uma certa crise vamos dizer assim, na agricultura de maneira geral, onde carne ficou muito caro, né? O próprio combustível, né? Tem uma relação com cana-de-açúcar, etc. O agro de maneira geral vem passando por algumas interferências e isso vem impactando no preço. O café, como eu já disse aqui em alguns vídeos, é uma commodity e toda commodity gera um valor que é precificado por uma bolsa e a cotação é feita em dólar. Então a gente faz sempre previsão dos preços, né? Então a gente já tem algumas previsões do que vai acontecer com o preço do café ao longo desses anos. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho desse momento que a gente vem passando na cafeicultura e o que vai acontecer daqui para frente. Então vale ressaltar que, né, a gente fez um levantamento junto aos órgãos competentes que fazem o mapeamento da cafeicultura no Brasil. Então a gente tem os dados atuais de acordo com a data desse vídeo, né? Então, como o mercado e o dólar, como tem esse impacto principalmente do dólar, ele é muito elástico, né? Pode ser que muita coisa mude num curto espaço de tempo. Mas pelas previsões que a gente tem feito junto aos especialistas do mercado, a gente acredita que essa recuperação vai ser um pouco lenta. Vocês vão entender o porquê agora aqui no vídeo. Segundo a CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o café teve um aumento no ano de 2021 de 110%. Chega! É melhor não falar mais nada. E a tendência é que esse preço continue subindo no ano de 2022 e ele vai chegar no preço mais alto dos últimos 25 anos do cenário da cafeicultura mundial. O produto que é básico para milhões de brasileiros atingiu o maior preço dos últimos 25 anos. E eu falei mundial porque não foi só o Brasil que foi afetado. Gera uma sensação na gente que está aqui que o problema é aqui no Brasil. E não foi. Hoje a gente tem grandes produtores como Vietnã e Colômbia que estão sofrendo pelo mesmo problema, né? Como todo mundo sabe, o café é uma planta perene, é uma planta que produz regularmente todo ano. Então não é comum a cafeicultura passar por esses altos e baixos, vamos dizer assim, muito grandiosos, né? Quando a gente pega na história da cafeicultura e analisa todas as crises que a gente já teve até hoje, o fator climático ele é um dos determinantes. Mas vamos lá, afinal de contas, no mercado atual, hoje a gente já tem números aí aproximados de 213 dólares, uma média aí de R$ 1.200 a saca de um café ruim, gente. Vale ressaltar que quando a gente fala de comercialização de commodities, a gente está falando dos cafés que têm impureza, que não são especiais. Essa alta de mercado foi nesses cafés comuns, vamos dizer assim, né? Então isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, porque se um café comum, que é o que gera a economia, que movimenta a commodity, está sendo vendido a média de R$ 1.200, para onde foi os especiais? Quanto que a gente está pagando por eles? Primeira coisa que a gente precisa entender, de acordo com a espécie que é a mais cultivada no mundo hoje, que é a arábica, o arábica ele tem uma sazonalidade, né? Ele é bienal. Um ano ele produz um pouco mais, depois ele cai um pouco a produção. Imagina que em 2021 foi essa queda de safra. Em 2022 esse café vai estar sendo consumido. Consequentemente, 2022 a gente vai começar a produzir a safra de 2023. Então a gente tem aí pelo menos, né, 2 anos para recuperar esse prejuízo, né, ajustar esse valor. Então é sempre nessa bienalidade que o produtor trabalha, consequentemente as indústrias também estão dentro desse raciocínio para precificar os cafés que vão para a prateleira. E aí no ano de 2021, um dos fatores climáticos é um fenômeno da natureza que é conhecido como geada, né, que nada mais é que uma massa de ar frio que queima as plantas, e aí elas passam a ser improdutivas naquela safra. E o produtor tem que tomar alguma decisão e muitas das vezes replantar, né? Então, dependendo da gravidade de que isso atinja a lavoura, ou replanta, ou às vezes a lavoura já era uma lavoura nova e realmente ela não vai conseguir passar por nenhum tipo de poda, e isso impactou muito aqui na região, principalmente olhando para o cenário
São Paulo e Minas Gerais, que hoje representa 50% da produção nacional, chegou a ser afetado 589 mil toneladas de café que a gente perdeu por conta dessa geada. Isso eu estou falando para vocês do cenário de 50%. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse pedaço, vamos dizer assim, hoje a cada 10 xícaras vendidas no Brasil, 3 são de Minas Gerais, segundo a Confederação Nacional da Agricultura. A última crise que a gente tem registrada do café foi também por conta de uma geada, lá em 1994, onde o café chegou a ser vendido a saca de commodity a mais de $200, que para aquela época foi um preço assim enorme. Mas antes disso a gente teve a geada negra, que atingiu principalmente a região do Paraná, que foi em 75. E naquela época, a saca de café chegou a ser vendida a $400. Eu diria que estava muito parecido com os dias atuais. E no ano de 69, a geada fez com que a gente perdesse por volta de 70% dos cafés produzidos no Brasil. Como terceiro item, foi a pandemia. Por mais que as pessoas estavam em casa e as cafeterias começaram a fechar as portas, os locais, padarias, etc., todos os locais que vendem café, aumentou muito o consumo dentro de casa. E aí a exportação não parou. Ela parou por um momento, sofreu aquele break, mas na hora que voltou, ela ainda conseguiu ser uma exportação recorde do ano de 2021. A oferta foi maior de café para dentro dos lares nesse momento, e isso também gerou um impacto em estoque e, consequentemente, impactou no preço de venda. Aí a gente tem um problema que é um problema lá da produção. Por mais que o preço da saca esteja alto, né, o produtor sofreu também, né, não foi bom para ele. Gera uma sensação, nossa, o produtor vai ganhar dinheiro então porque a saca tá mais cara. Não. Por quê? O produtor tem custo. E um dos custos é com adubação, defensivo agrícola e entre outros, né? Mão de obra, etc. E pegando o defensivo agrícola, que é uma coisa que muitos deles vêm de outro país, o defensivo agrícola teve um aumento de 120%, né? Durante esse período de pandemia e tudo isso que aconteceu. A alta do dólar, esse valor da saca para o produtor não foi tão significativo assim, porque tudo que é custo que apareceu dentro da produção aumentou. O quinto item que faz os preços elevarem é o seguinte: o produtor, ele também hoje tem uma estratégia, vamos dizer assim, né? Ele produziu café e ele tem todo o direito de guardar esse café e vender na hora que ele quiser. Então isso faz uma retenção de estoque, que tem muito produtor guardando o café, esperando uma alta maior, né, para que ele possa vender esse café um pouco melhor, para cobrir os custos de produção e ele não empatar, né, ganhar um dinheiro. Consequência é que esse estoque que fica parado na mão dos produtores, das cooperativas, eles também vão influenciar no preço de venda, porque se existe essa retenção, tem muita demanda, mas não tem produto disponível, ninguém está querendo vender. Isso também impacta no preço de venda das prateleiras. E o próximo item é o seguinte: hoje a gente tem alguns países produtores que impactam diretamente no mercado, como Colômbia, Vietnã, errou feio, errou rude, e Etiópia. E esses países já declararam, publicaram que a safra vai ser menor. Consequentemente, o Brasil, como o maior produtor de café, existe um potencial maior de exportação do café brasileiro. Ou seja, para esse café ser exportado, ele não vai ficar aqui dentro. Então, levando isso em consideração, vamos fazer uma reflexão. Hoje, o Brasil é o maior produtor e o segundo maior consumidor de café. Quem é o maior consumidor de café atualmente? Não sei. É os Estados Unidos. E a moeda lá é o quê? Também não sei. Dólar. Então você acha que os produtores, as cooperativas, todo mundo vai segurar café no Brasil? Não sei. Claro que não. Por quê? O dólar está alto. Então a oferta lá fora aumenta, o interesse de exportação aumenta também, porque o valor agregado é maior, e aí a gente acaba tendo menor quantidade de café aqui disponível e sendo ofertado no Brasil. E a outra coisa que aconteceu, que foi frustrante, eu diria, que o produtor tem um momento que ele espera, né, durante a safra. Inclusive eu já falei aqui no vídeo sobre florada, eu vou deixar aqui para vocês, que é esse fenômeno da natureza também, que é a florada do café. E lá no vídeo eu ainda falo que quanto mais flor, maior a expectativa daquela safra. Só que esse ano a dona Florinda nos deixou chateado. O mundo está cheio de surpresas. Porque ela só ameaçou, veio e depois ela começou a abortar
alguns frutos. Muito provavelmente por falta de chuva. E aí a florada não está entregando aquela capacidade produtiva que ela tinha apontado que ia nos entregar. Então a expectativa que a gente tem aí da segunda análise do mercado, de diversos especialistas, agrônomos, o pessoal que está voltado para a bolsa de valor, que vem acompanhando os números, a expectativa é de que o preço comece a aumentar em 2022. Assim que a gente tiver um sinal do que vai ser realmente a safra de café dentro desse ano, a gente começa a ter um equilíbrio, né? Provavelmente a gente tem um platô aí dessa régua, o preço vai estabilizar durante um período até chegar à florada de 2023. E se ela, né, vingar e vier nos entregar aquilo que tiver de expectativa, pode ser que isso mantenha um equilíbrio. Segundo a vários especialistas do mercado de café, a tendência é que até em 2023 não seja um pico, né, um crescimento, mas vai continuar subindo sim. E a expectativa é que a queda pode vir a acontecer em 2024 talvez, né? Se todos os fatores climáticos também cooperarem, assim como acontece durante um ano comum. Lá em 2024 a gente pode ser que a gente enxergue aí uma queda nos preços. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o mais certo é quem sabe. Mas já que o café teve esse aumento aí de 110% no ano de 2021, nós já estamos em 2022 e eu preciso aumentar 110% desse canal esse ano aqui, viu, galera? Então, para você que não segue ainda, passa a seguir nosso canal aí, compartilha com seus amigos, não deixe de ligar o sininho da notificação. Tô aprendendo ainda, há uns 2 anos eu fico craque nisso. Vou fazer de novo, ó. Liga o sininho da notificação, começa a seguir o canal e compartilha com seus amigos. Toca a campainha, aperta a buzina e até semana que vem.